E aí, pessoal, tudo certo? Nós estamos então na nossa última aula do nosso curso de metodologia de pesquisa jurídica. A aula de hoje vai ser sobre fontes e ferramentas de pesquisa e também sobre pesquisa em direito e tecnologia. Então, nós teremos essas duas partes. Vamos começar então pela parte sobre fontes e ferramentas de pesquisa. E esse vai ser então a nossa sequência de tópicos. O problema da busca, fontes primárias e secundárias, onde buscar, como buscar melhor, leitura estrutural e como organizar a pesquisa. Só algo importante aqui: o que eu vou falar nessa primeira parte tem conexão com a segunda parte, mas no caso, tudo que eu falar aqui também se aplica para pesquisas além de pesquisas no ramo de direito e tecnologia. A questão só é que na segunda parte a gente vai entrar mais nesse tópico de forma específica. Começando então, qual que é o problema da busca? Como é que a gente realmente consegue pesquisar da forma correta? E aqui eu estou falando sobre fontes, né? Sobre como é que a gente busca essas fontes. O primeiro ponto é que a fonte ela responde ao problema. Então a gente delimita a fonte não por ela mesma, mas como uma forma de é, responder aquilo que a gente estabeleceu. E a gente já passou por esse percurso nas outras aulas. Se você não se lembra, recomendo que reveja então as aulas anteriores, onde a gente falou sobre como fazer um tema, sobre como fazer um projeto de pesquisa e tudo mais. Então a gente foi passando por todas as etapas. Aqui a gente está considerando que a nossa pesquisa já está bem delimitada, a gente já está com tudo pronto, só falta realmente fazer o principal, que é pesquisar. A questão é que quando a gente joga, por exemplo, no Google, parece um monte de resultados. Um monte de resultados eles vão aparecendo com base no número de acessos, com base no perfil do usuário. Então, essa busca em navegadores, ela pode servir, sim, não estou falando que ela não serve de nada, mas a questão principal é que ela pode estar enviesada. E muitas vezes os dados que podem chegar até nós não são os dados que nós precisamos, ou não são dados confiáveis, enfim. Há uma série de problemas que podem vir, então, nesses dados. E uma outra problemática é a busca acadêmica, ela exige estratégia porque o volume de conteúdo ele é muito grande. Então a gente nunca vai conseguir ver tudo que aparece na nossa frente. Nossa, gostei disso aqui, e aí a gente vai salvando, salvando, quando a gente vê, tem um monte assim de coisas salvas e uma lista absurda de conteúdo para ver e a gente não consegue dar conta. Então, isso é muito normal que aconteça. A gente pode ir se empolgando e no final a gente vê que tem muita coisa para lidar. Então a gente tem que ter estratégia, tem que ter uma boa delimitação e fazer a pesquisa da forma correta. Né? Então a gente tem que saber se o nosso problema ele exige o quê? Saber a lei? Então a gente tem que buscar a legislação. Se ele exige conhecer como o tribunal está decidindo, então tem que buscar a jurisprudência. Então você realmente tem que delimitar com base na sua pergunta de pesquisa. Agora a gente tem uma distinção que é muito importante, que é sobre fontes primárias e fontes secundárias. E essa distinção, ela é basicamente é, se define da seguinte forma: tudo aquilo que estiver de forma ligado de forma direta com o seu objeto é uma fonte primária. Então, se eu estou examinando uma lei na minha pesquisa, quando eu estou analisando a própria lei, ela é uma fonte primária. E não só exatamente aquele nosso objeto, mas todas essas fontes que a gente entra em contato direto com o material, ele é primário. Então, legislação, decisões judiciais, documentos, relatórios, contratos, é, enfim, bases de dados que são oficiais referentes àquilo que a gente está estudando. Então, tudo isso é fonte primária. Quando a gente está analisando aquilo que outras pessoas falaram sobre aquele objeto, a gente está lidando com fontes secundárias. Então, livros, artigos, teses, dissertações, enfim, tudo que as pessoas produzem sobre aquele nosso tema. E isso é importante porque, no caso, vai variar do grau de pesquisa, de uma série de fatores. Mas quando você, por exemplo, está num nível mais avançado, então um TCC, uma pós, é necessário que você examine fontes primárias. Então, não basta você ficar apenas nas fontes secundárias. Claro que o que é primário, o que é secundário, isso tudo vai variar com base no seu objeto. Então, se eu estou analisando, por exemplo, o argumento de alguém, de algum jurista, é natural que o livro dele vai ser a minha fonte primária, entende? Então, quando eu estou colocando aqui fontes secundárias livros, eu não estou dizendo que
qualquer livro é fonte secundária. Não, pode ser que o livro seja uma fonte primária. Na minha pesquisa, ele vai ser uma fonte primária. Agora, se eu estou abordando um outro assunto, pode ser que o livro se inverta, sabe? Então, eu só estou dizendo aqui que essas categorias elas vão depender do nosso objeto, certo? Então, a grande questão aqui é delimitar qual que é o nosso objeto de fato. Então, o que eu estou analisando como realmente, o que eu estou pesquisando propriamente dito, e aí, a partir disso, eu coloco como fontes secundárias aquilo que é produzido em torno desse objeto, que outras pessoas fizeram. E como eu estava falando, tudo isso vai variar, a necessidade dessa questão de fontes primárias e secundárias vai variar com base no grau da sua pesquisa. Então, uma iniciação científica, ela, claro que é ideal que você entre em contato com fontes primárias, ainda mais quando a gente está falando de pesquisa empírica, é obrigatório assim, você ter contato com o próprio objeto. Não faz sentido você se limitar apenas a fontes secundárias. Agora, quando você está falando de algo mais realmente inicial, introdutório, é até comum que às vezes a gente fique limitado ali a fontes secundárias, ainda mais quando é um material de acesso difícil ou quando é algo que exige uma demanda muito grande que vai além da própria exigência da pesquisa. Mas, eventualmente, é sempre necessário que a gente tenha contato com fontes primárias e pesquisas que estão pautadas em fontes primárias têm mais credibilidade, porque você está lidando com o próprio material. Então, é algo a se ter em vista. Agora, a gente entra numa parte bem prática, que é onde buscar. Né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar, onde que pesquisa. E aqui a gente tem uma lista que ela não é exaustiva, ou seja, temos muito mais outros sites que poderiam ser colocados aqui, mas eu coloquei alguns, e dentre esses tem os sites que eu utilizo bastante, tem uns que eu utilizo menos, mas eu acredito que sejam sites bem conhecidos, então servem de base para poder começar. E eu não vou falar especificamente sobre todos, com tantos detalhes, assim, porque acho que não faz sentido. É fácil você achar as informações, é só jogar o nome dos sites no Google, você encontra tudo que você precisa saber. Mas eu vou falar sobre alguns aqui que eu acho que são interessantes. É, o Google Scholar, ele é um dos mais famosos, porque é da própria Google, então, digamos que sei lá, uma subdivisão do Google que é focado só em material acadêmico, ele é bem fácil de pesquisar, então eu recomendo. O portal de periódicos CAPES, a gente tem acesso com o nosso e-mail USP, e isso é algo muito importante. Nosso e-mail institucional, ele dá acesso a muitos portais, muitos que a gente sequer imagina. Eu descobri uma vez um portal assim que me dava uma série de conteúdos históricos que eu nunca imaginei que a USP teria acesso, e eu acabei não fazendo uma pesquisa em cima deles, mas achei super interessante que a gente poderia utilizar. Então, se você jogar no site da USP, você acha muitos desses acessos, eles explicam certinho como que você faz para acessar. E eu vou colocar link em algum lugar, seja na descrição, seja no Google Classroom, em algum lugar eu vou colocar para vocês verem. Então é bem interessante, a gente tem acesso a esse portal de periódicos e vale super a pena. O Cielo é bem famoso também. O Gstore, ele é outro que é muito útil, ele é em inglês, né, majoritariamente em inglês, mas ele é bem interessante porque a gente, com o e-mail institucional, a gente consegue baixar muita coisa, não tudo, então a gente tem algumas limitações, mas já vale bem a pena. O LexML, ele é mais indireto, então ele vai mais mostrar onde você encontra aqueles arquivos, ele não vai dar os arquivos prontos necessariamente. O Internet Archive, ele é muito bom para pesquisas mais históricas, ou de livros que são mais dos anos 90, 2000, até 2010 ali. Aí quando vai chegando num período muito recente, difícil ter, porque o Internet Archive ele é aberto, então ele lida muito com conteúdo que é domínio público, com conteúdo que não tem problema você enfim, você não tem direitos autorais em cima deles, né? São conteúdos que realmente já caducaram, digamos assim, acho que os direitos autorais, não sei explicar com detalhes, mas é isso, ele é bem interessante para pesquisas mais históricas, mas não só livros, ele tem muito conteúdo também em áudio, em vídeo, eu acho super legal, é um dos sites que eu mais gosto assim, de pesquisar. E aí a gente tem repertórios de teses e catálogos de bibliotecas. E aqui a gente tem uma lista também não muito grande, ou seja, uma lista só exemplificativa, de algumas faculdades que têm sites próprios de pesquisa. Oxford International, Cambridge Core, Harvard Library, eles são sites das próprias faculdades, né? E, infelizmente, muitos desses sites
de faculdades estrangeiras, eles exigem algum custo para você ter acesso aos materiais. Tem alguns materiais que são abertos, mas nem todos. Já no Brasil, muitos desses materiais são realmente abertos, se não dizer todos, assim. Então, a gente tem algumas faculdades que têm sites próprios, como a própria USP, que tem seu site de biblioteca de teses, né? A Unicamp, a UFRGS, a UERJ, o UFPE, enfim. A gente tem uma série de faculdades que tem, então, esses sites que elas divulgam as monografias e divulgam, então, essas teses que os próprios universitários fazem. E a gente tem a Biblioteca Digital Brasileira de Testes, mas, na verdade, é brasileira de teses e dissertações. E que ela é interessante porque é um acervo que reúne diversas teses, então é bem interessante de se pesquisar. Agora a gente entra num aspecto que é interessante, que é como buscar melhor. Muitas vezes, quando a gente jogar o nosso tema ali, seja no Google, seja em outros lugares, a gente pode não achar logo de cara, porque tem que usar palavras-chave, a gente tem que entender como funciona realmente a busca. Então, pode ser que eu não encontre com a palavra que eu pensei inicialmente, mas pode ser que se eu coloque algum operador de pesquisa, eu consiga achar resultados melhores, então eu consigo filtrar de uma maneira melhor, né? Consigo achar resultados ideais para mim. E aqui não são todos também os operadores de pesquisa, mas eles já são bem úteis. Então, se você usa aspas, você pesquisa a expressão exata. E isso é muito legal porque quando a gente joga, por exemplo, no Google, a gente acha palavras relacionadas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou da cidade de Santos. Quando eu quero pesquisar sobre a cidade de Santos, se eu só jogo a palavra Santos, pode aparecer sobre o time Santos. Ou, sei lá, sobre Santos ao longo da história, por exemplo. Enfim, pode aparecer muitas coisas. Agora, se eu coloco, tipo, cidade de Santos, entre aspas, só vai aparecer conteúdos com essa frase, cidade de Santos. Estou dando aqui um exemplo, né? And e or, né, também são operadores lógicos que são muito úteis. Então, para você ter um resultado verdadeiro, quando você coloca o and, você tem que atender aos dois critérios que você colocar, e o or você atende um ou outro critério, você já consegue, então, obter esse resultado. O menos, ele exclui termos, então, muitas vezes você tem palavras que têm, às vezes, múltiplos significados, né? Então, às vezes, você tem que... ou múltiplos usos, né? Então, você pode cortar ali e colocar o menos e ele vai filtrar a sua pesquisa. Então, eu vou dar o exemplo da cidade de Santos de novo. Se eu quero achar alguma coisa sobre a cidade, eu posso também colocar Santos menos time. E aí eu já filtro, então já tiro tudo que tem a ver com time, por exemplo. Site. Você busca dentro desse site a palavra que você quer encontrar. File type, você busca arquivos específicos. E é bem útil, porque quando a gente está lidando com pesquisa, geralmente a gente quer o quê? PDFs, quer conteúdos de texto, né? Às vezes não imagens ou coisa do tipo. Pode ser também imagem, mas depende da sua intenção. E aí, quando você coloca o file type, ele já filtra com base nisso. Então, ali eu coloquei um exemplo de pesquisa, né? Já com os operadores, então prova digital or evidência digital, ou seja, se aparecer alguma dessas palavras exatas, observe que elas estão entre aspas, está pesquisando dentro do site do STJ e especificamente arquivos em PDF. Então já afunila bastante a nossa pesquisa e já ajuda quando a gente precisa fazer alguma pesquisa mais assim. Leitura estrutural. Aqui, realmente eu não vou conseguir falar com tantos detalhes. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo do professor Ronaldo Porto Macedo, que também é o vice-diretor hoje da faculdade. E ele fez esse capítulo no livro que foi organizado pelo professor Maffei e pela professora Pfefferbaum. E ele é muito utilizado na Sanfran. Eu mesmo, em várias matérias, eu já vi esse capítulo sendo passado. Eu li esse capítulo no PET também. Então, muitas matérias utilizam ele e ele é muito útil também. Mesmo que você não curse uma matéria que vá exigi-lo, eu acho bem interessante você ler, porque realmente ele te dá uma base sobre como ler textos da forma acadêmica, por assim dizer. Porque a gente sabe ler, né? Todos nós somos alfabetizados, mas a questão é como ler textos de maneira mais atenta e realmente pegar as informações que a gente de fato precisa. Então ele distingue dois tipos de leitura, uma leitura mais rápida, que é para a gente identificar tema, para identificar estrutura de modo geral, e às vezes saber se aquele texto realmente é pertinente para a gente. Muitas vezes a gente acha que o texto é super importante, a gente dá uma batida de olho ali, uma passada de olho e vê que não é tão importante assim. Então pode acontecer.
E aí, depois de a gente fazer essa leitura preliminar e decidir se o texto realmente é digno de a gente se aprofundar mais, a gente faz uma leitura aprofundada. E a gente tem que reconstruir o argumento. E aqui a gente, então, separa tese, as razões, os exemplos. Então, a gente vai construindo realmente em tópicos é, todo esse argumento presente ali no texto. E essa leitura aprofundada ela é bem mais difícil porque a gente muitas vezes vai pegar textos que eles não são escritos de forma linear. Então, a gente, por exemplo, pode ter um texto de algum filósofo, sei lá, um texto, o exemplo que o professor dá é um texto de Aristóteles, se eu não me engano, e ele não está escrito de uma forma tão direta, assim, tão lógica, né? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ele tem vários argumentos juntos, às vezes num parágrafo só, e está invertido. Então, assim, quando a gente organiza em um ponto, aí coloca lá o argumento principal, aí bota 1.1, aí bota o subargumento, 1.1, sabe? E assim você vai indo, quando você vê, você tem toda uma estrutura, um esqueleto realmente do texto. Eu não coloquei exemplos aqui porque a gente tem bastante conteúdo hoje, eu acho que esse acaba tomando muito tempo, mas eu recomendo muito vocês lerem o capítulo porque realmente fica bem mais claro. E essa é uma distinção também muito importante entre fichamento e leitura estrutural. O fichamento você já está colocando ali seus comentários, já está colocando outras coisas. Já a leitura estrutural você fica preso ao texto. O que, que o texto está falando? Quais são os argumentos presentes ali? E isso é muito importante. Depende da sua intenção, às vezes a gente já quer realmente fazer um fechamento. A gente não vai fazer leitura estrutural de todos os textos, isso é óbvio, não tem tempo suficiente para isso, mas é importante, ainda mais quando você está lidando com textos fundamentais para a sua pesquisa. Então, realmente, como no exemplo que eu falei antes, se eu estou lidando com um autor específico na minha pesquisa e com textos assim que são essenciais para entender o pensamento dele, é, geralmente assim é esperado que eu faça uma leitura estrutural, porque eu preciso entender realmente todos os argumentos utilizados, preciso ter uma noção mais ampla do que está sendo falado e não fazer apenas uma leitura corrida. Bom, para fechar essa nossa primeira parte, como organizar a pesquisa? E aqui é algo bem importante, porque às vezes a gente passa batido, a gente acha que não é tão necessário e tudo mais, ou que vai exigir muito, e não é verdade. Na verdade, quanto mais você organiza a sua pesquisa, eu percebi que eu escrevi errado também, tá? Organiar, mas vamos seguir assim. Quanto mais você organiza a sua pesquisa, menor o seu trabalho. Então, isso é bem engraçado, porque no começo parece que você está ali realmente perdendo muito tempo organizando tudo, fazendo planilha, ou sei lá o quê. E na verdade não, porque quando você organiza certinho, coloca a palavra-chave, coloca realmente como está aí, né, a referência completa, onde você achou, se você precisar daquele texto depois, fica muito mais fácil de utilizar ele. É muito normal que a gente escreva alguma coisa e esqueça. Uma das coisas que eu aprendi foi nunca confiar demais na nossa mente, porque a gente tem muitas informações. Então, assim, ainda mais dentro de uma pesquisa que você vai ler, assim, imagina-se, né, que você vai ler livros e livros e teses e tal, e muita coisa, chega um momento que você não sabe nem mais onde que você viu cada coisa. E antes os livros, os manuais de metodologia, isso é até engraçado, eles ensinavam como fazer fichas, literalmente fichas, assim, então eu peguei um desses livros que ele explica como colocar, assim, o que colocar em cada ficha, sabe? E os professores faziam muito isso para ler livros no passado. Hoje já não é tão necessário, porque a gente tem muita coisa digital, né? Então, assim, vai muito da preferência de cada um. Eu não coloquei aqui, inclusive, é uma boa observação, na verdade. Não coloquei a plataforma aqui no slide, mas uma plataforma que eu super recomendo é o Zotero. Eu uso muito para organizar as minhas pesquisas e organizar a minha bibliografia, então eu super recomendo para vocês. Eu não lembrei mesmo de colocar no slide, mas você pode usar plataformas assim, você pode usar bloco de notas ou, enfim, como você quiser. Eu uso muito também o Excel, né, enfim, o Google Sheets, algum site de planilhas, uma plataforma de planilhas, porque eu acho que fica bem organizadinho e eu gosto de deixar tudo bem separado. Então, esses detalhes, assim, vai muito da sua preferência, mas o mais importante é você ir organizando desde o começo, tudo que você vai coletando. Bom, agora nós terminamos aqui a nossa primeira parte, mas nossa aula não acabou, porque nós vamos entrar no tema de pesquisa em direito e tecnologia. E esses são os nossos tópicos. O que é pesquisar direito e tecnologia, pesquisa empírica e transformações tecnológicas, temas, onde buscar,
tecnologia como objeto, fonte e ferramenta, IA na pesquisa acadêmica e observações finais. Então, o que é pesquisar direito e tecnologia? Parece uma resposta meio óbvia, mas a questão é, pesquisar direito e tecnologia não é só pesquisar normas sobre tecnologia, ou seja, tudo aquilo que o Congresso faz e, enfim, uma norma como a gente está acostumado. Quando a gente está falando sobre regulação, a gente expande muito os nossos conceitos. O livro que a gente está utilizando como base, o capítulo do Polido, Brandão e Rosina, ele usa até uma expressão caleidoscópio. Ele compara como caleidoscópio porque a tecnologia ela permite, então, a gente ver o direito sobre várias lentes, sobre vários ângulos diferentes. E isso é bem interessante, né? A gente poder perceber o direito de forma multifacetada. Então, pesquisar direito e tecnologia envolve a gente analisar as plataformas digitais, a IA e a automação, transformação de instituições jurídicas, regulação de novas práticas, provas digitais, como aplicar os direitos humanos às tecnologias já existentes, proteção de software, consumo digital, enfim, tudo isso envolve, então, direito e tecnologia. O direito já é extremamente amplo, a gente sabe bem disso desde o momento que a gente entra na faculdade, mas quando a gente está falando de tecnologia, a gente pode ter uma visão mais, às vezes, fechada, e não, a tecnologia ela continua expansiva. Então, isso é bem interessante. A gente não vê apenas a tecnologia como algo que está sendo regulado pelo direito, mas como algo que transforma o próprio direito e que modifica como ele é produzido, como ele é aplicado, como ele é pesquisado, enfim, ela realmente envolve o direito como um todo. E esse slide, inclusive, eu tinha preparado para aula sobre pesquisa empírica, mas eu passei para essa aula porque ia ficar, enfim, mais coerente. E a gente faz então uma conexão com a nossa aula anterior. E como é que a pesquisa empírica, então, ela ajuda a gente a entender o direito e a tecnologia, essa relação? Bom, as novas tecnologias estão sempre criando novas práticas, isso é algo bem fácil de perceber, mas acontece que a lei ela nem sempre acompanha a realidade, ela muitas vezes vem depois do que a realidade. Então, a tecnologia ela vai avançando num nível tão exponencial hoje em dia que o direito ele realmente tem que correr atrás. E aí a pesquisa empírica, que a gente já viu na nossa aula anterior, que é lidar com a realidade de fato mesmo, né, com tudo aquilo que está ao nosso alcance, com coisas concretas. Quando a gente utiliza esses métodos de pesquisa empírica, a gente pode observar como que as instituições elas estão utilizando a tecnologia, como os tribunais eles então respondem a novos conflitos, como é que essas normas elas de fato são aplicadas, quais problemas eles surgem no campo digital. Enfim, a gente tem uma forma, como posso dizer, mais adequada de perceber essas transformações, porque ela está lidando com o concreto, ela não está lidando com o abstrato. E a tecnologia, então, ela transforma, isso todos nós também podemos perceber, aqui no Lab a gente conversa muito sobre isso, como que a tecnologia ela tem transformado o funcionamento do judiciário e ela tem, então, aberto caminhos para novas fontes, mas a gente também tem que tomar cuidado para filtrar os dados que não são confiáveis. E aqui a gente entra, então, na questão de temas em direito e tecnologia. A gente já falou bastante sobre delimitar temas, sobre, enfim, fazer um recorte, mas aqui a gente está falando sobre a questão realmente específica, né? Qual que é a particularidade dos temas que envolvem direito e tecnologia? O risco é a gente tratar a tecnologia em dois extremos. Ou ela vira um campo minado, ou seja, vira uma coisa assim extremamente perigosa e alarmista, e a gente fica ali desesperado, coloca, sabe, afirmações muito simplistas até, como tipo, a IA vai acabar com o direito, as plataformas digitais estão acabando com a democracia, ou algo do tipo. Dependendo do texto que você quer fazer, né, às vezes pode ser interessante as afirmações, mas quando a gente está falando de uma pesquisa realmente mais sóbria, mais ali formal, é bom a gente evitar dar indícios desses extremos. Ou seja, esse extremo que eu falei, ou de solução mágica. Então, tipo, vem uma nova tecnologia e isso vai resolver todos os problemas que existem. Enfim, são esses os riscos que a gente tem. A população em geral, a gente vê isso acontecer no nosso meio social, né? Quando acontece, assim, uma nova tecnologia surge, nossa, todo mundo fica ou desesperado, achando que é o fim do mundo, ou acha que aquilo ali vai ser o futuro, e às vezes pode não ser nenhum nem outro, pode ser que aquele negócio fique batido daqui, tipo, 5 anos. É possível, mas então a gente tem que ficar sempre bem atento quanto a esses termos e usar de forma realmente equilibrada. O recorte, ele precisa então acompanhar a realidade tecnológica do momento,
Então, quando a gente está falando de tecnologia normal, que a gente fala de coisas mais contemporâneas, é possível fazer análise, enfim, de coisas que já passaram, mas em geral a gente está falando de coisas que estão em voga, até porque exige mais demanda, né? A gente tem mais necessidade de falar sobre tecnologias ainda pouco entendidas ou pouco utilizadas, enfim. A crítica também, quando a gente vai fazer essa percepção crítica, ela é necessária, sim, de fato, a gente não pode acolher tudo de forma indistinta, o nosso papel como pesquisador é ter um olhar crítico, mas também a gente não pode também correr nessa consequência de falar que a inovação ela é intrinsecamente prejudicial, né? Muito pelo contrário, a gente está numa extensão que estimula a inovação justamente porque a gente entende que ela é necessária. Então a gente não pode ser nem tecnofóbico, que é essa expressão de alguém avesso à tecnologia de modo absoluto, e nem alguém ingênuo, então que acha que é tudo perfeito, que todas as inovações, elas, enfim, só trazem benefícios, achar o equilíbrio. Aqui é um exemplo de tema da Aline, que é a nossa coordenadora. Então, muito obrigado, Aline, por ter cedido o seu tema. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa. Aqui é o exemplo de uma pesquisa em Direito e Tecnologia da nossa coordenadora Aline. Então, muito obrigado por ter cedido o seu tema para essa aula. E aqui ela me mandou, então, essa explicação sobre a pesquisa dela e serve para vocês terem uma noção de como é que é uma pesquisa em Direito e Tecnologia. Então, o tema dela é Neurodireitos e Privacidade Mental, a necessidade de proteção jurídica da mente humana na era das neurotecnologias. Então, observem que ela está falando de algo bem atual e uma tecnologia que realmente é bem incerta ainda, poucas pessoas entendem. Então, a gente já atende aqueles critérios de inovação e tudo mais. E o problema de pesquisa, então, ele problematiza essa questão toda. Como relacionar a privacidade, a proteção de dados neurais com essas novas tecnologias, né, e como regulá-las, de fato. Se exige algo mais rigoroso do que já existe, justamente por conta da profundidade, da intimidade desses dados, que é algo que realmente é cerebral, né, então é algo intrínseco nosso. E as fontes que ela analisa, aqui é algo que eu realmente peço bastante atenção, porque a aula inicialmente é sobre fontes. Então, o que ela está pesquisando? Então, qual material, né? Ela colocou aqui, né, que levantamento em bases acadêmicas, então, que a gente comentou, né, periódicos, banco de dados, artigos, relatórios, enfim. E aí vem um lado mais normativo, então, legislações comparadas. Então, ela pegou a GDPR da União Europeia, pegou uma legislação latino-americana, que é a chilena, pegou a legislação norte-americana, e aí também pegou iniciativas de organizações internacionais e trouxe tudo isso em comparação com as nossas normas no Código Civil e com a LGPD. Então vocês podem ver que houve aqui uma combinação de fontes. A gente tem fontes primárias, que são as normas, ou seja, a regulação efetiva dessas tecnologias, das neurotecnologias e como proteger os neurodireitos. E a gente tem também fontes secundárias, que são esses periódicos e, enfim, pesquisas sobre o assunto. Esse aqui é um slide que é uma continuação do nosso slide anterior, de onde buscar, mas agora falando sobre especificamente direito e tecnologia. Então é importante a gente buscar literatura especializada. O primeiro passo é esse. Então a gente buscar realmente autores que se voltem a esse tema e de forma realmente como especialistas no assunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando fala de tecnologia, coisas atuais, um monte de gente opina sobre assuntos que não entendem de fato. Então a gente tem que realmente fazer um filtro de literatura específica do assunto. Leis, tratados e regulamentos, que são, enfim, fontes já esperadas, decisões judiciais e administrativas, e aqui algo muito interessante é que justamente no caso do campo da tecnologia, a gente consegue expandir mais. Então a gente consegue sair de decisões nacionais e ir para tribunais que envolvem até outros países, tribunais internacionais, enfim. Então temos, por exemplo, decisões da OMP, que é a Organização Mundial que que legisla sobre a propriedade intelectual, propriedade industrial, então ela unifica as normas e aplica
estabelece, então, padrões para as normas que vão ser aplicadas nos países, né? Então, ela tem decisões também administrativas, não são decisões com o mesmo vínculo jurídico que um tribunal nacional tem, por exemplo, mas são decisões importantes. E isso é muito legal quando a gente está falando de pesquisa em direito e tecnologia. Temos também relatórios de órgãos públicos, de organizações internacionais, da própria sociedade civil. Temos também documentação de plataformas, isso é algo muito interessante, porque as próprias plataformas elas criam as suas normatividades. E aqui é algo que vai muito além do nosso escopo aqui da aula, mas é algo bem interessante, que é entender as normatividades além do direito estatal. Quando a gente está falando de tecnologia, isso é muito presente. Então, as redes sociais elas também têm a sua própria normatividade e que é expressa a partir dos seus termos de uso, das suas políticas internas, da sua moderação de conteúdo, enfim. Temos também bases de dados, portais de transparência, entrevistas, são todas fontes possíveis. Aqui são alguns portais, algumas organizações que estão presentes ali no capítulo, né, do Polido, Brandão e Rosina, que a gente está se baseando. E, enfim, mesmo sistema que a gente já estava falando antes, são sugestões, não são todos os sites possíveis, mas são bem interessantes para a gente dar uma olhada. Aqui é uma divisão didática, na verdade, assim, não está no capítulo especificamente, assim, não é uma coisa, enfim, uma divisão super conceitual, é mais para a gente entender como é que a tecnologia está presente de forma realmente multifacetada na pesquisa. Então, ela aparece tanto como objeto, como fonte, como ferramenta, então ela aparece de diversas formas. E aí a gente tem, então, tecnologia como objeto. O que o direito ele faz com certa tecnologia? Então, como regular a IA generativa? Como lidar, por exemplo, com provas digitais? Quais sistemas o Estado utiliza? Sempre que a gente está, enfim, lidando com a tecnologia como um objeto em si, né? Ela pode servir de fonte também, então quais materiais digitais eles podem ser analisados. E aí a gente já estava ali falando, então dados das plataformas, relatórios também, enfim, tudo que está ligado ali, bases digitais, a tecnologia ela aparece, então, envolvendo. E aqui é um conceito bem amplo de tecnologia, vocês podem ver, mas é tudo que envolve a tecnologia de alguma forma e a gente pode utilizar de fonte. Ela também pode servir de ferramenta, então a gente pode utilizar a própria tecnologia como uma ferramenta para nossa pesquisa. E a IA, enfim, os chatbots são ferramentas super comuns aí, mas os próprios buscadores acadêmicos, eles não deixam de ser uma utilização da tecnologia, né, ou dos outros tipos de softwares que a gente estava falando aqui. Então é interessante que a gente pode, quase que uma metalinguagem, às vezes, a gente pesquisa sobre a tecnologia utilizando da própria tecnologia, de fato, né? E é o caso da IA, por exemplo. Ela pode servir como os três. E aqui, falando da IA, existe toda uma discussão sobre como utilizá-la de forma ética, como realmente usar da IA ciente dos seus avanços que ela torna possíveis, né? Que são vários, a gente sabe muito bem disso, mas também a gente tem uma série de limitações e a gente tem que sempre lembrar que a IA, ela é muito útil para organizar ideias que nós já temos, para sugerir palavra-chave, quando você quer comparar conceitos, que aquilo, por exemplo, monte uma tabela, você joga ali, por exemplo, faz isso muito bem. Você pode usar ela para pesquisar na própria web, ela pode corrigir ali uma questão, às vezes, de gramática, de ortografia. Isso é bem normal a gente utilizar a IA, porque é algo mais mecânico mesmo. A gente pode, às vezes, fazer com que ela gere perguntas para, sabe, nos estimular. Às vezes a gente está meio com bloqueio criativo ali, e ela pode nos ajudar a saber como que a gente começa, dar um ponto de partida. Eu uso muito para formatar referências, porque é algo muito chato e que é necessário, né? Então, em vez de ficar perdendo tempo formatando, às vezes eu só jogo o link, jogo ali as informações e peço para ela formatar conforme as normas da BNT ela faz. Claro que a gente sempre tem que revisar o que ela faz, mas de modo geral, quando se trata de coisas mais mecânicas, ela faz melhor. Então, com referências eu nunca tive muitos problemas, assim, para ser bem sincero. Mas o problema é quando a IA ela acaba substituindo algo que nós deveríamos estar fazendo. E a pesquisa é diferente de algo com, sei lá, outros tipos de trabalho, que o foco é realmente no resultado. Muitas vezes não importa se você realmente passou por aquele processo ou não. O importante é você ter aquilo pronto em alguma medida. E mesmo assim tem seus limites éticos, né? Todos nós sabemos.
Só que quando a gente está falando de pesquisa, é uma coisa muito humana mesmo, é uma coisa que realmente exige ali uma percepção crítica. E se a gente busca realmente aperfeiçoamento, não tem como esperar que a IA faça tudo pela gente. Muito pelo contrário. É justamente isso que vai ser um tiro no pé dos pesquisadores. Se todo mundo começa só a depender da IA, ela vai nos substituir em alguma medida, né? Não sendo alarmista aqui também, como o próprio aviso que eu tinha dado, mas essa é uma grande preocupação, né? A gente saber utilizar a IA como uma ferramenta e não como algo para tomar o nosso lugar. Então, a gente não pode usar ela para ler as fontes e tipo não tocar nas fontes e realmente só usar ela para ler e falar as conclusões dela. A gente não pode perder a nossa percepção crítica. Elaboração de tema aqui é algo muito sensível. A gente pode usar ela de forma bem responsável, assim, para às vezes melhorar a nossa problemática e tudo mais. Eu imagino que seja até normal que vocês acabem utilizando uma vez ou outra. Isso eu estou falando porque elaboração de tema, tudo ela pode falar que é lindo e maravilhoso e uma ideia genial. Então, às vezes você joga palavras completamente desconexas. E pode ser que ela seja mais honesta, mas pode ser que ela ache, tipo, genial o seu tema e no final das contas não faz sentido nenhum. Já passei um pouco por isso, depois eu percebi que era um grande surto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa elaboração de tema. Então usar de forma responsável, né? Esse é o grande resumo. Aqui são algumas observações sobre direito e tecnologia de modo geral. E essa questão da dimensão global que eu já tinha falado ali, quando a gente está lidando com tecnologia, essa é uma parte muito interessante, muito importante que a gente não ignore, que é o fato de que ela ultrapassa fronteiras. Então, quando a gente está falando de direito, a gente costuma ficar muito centrado no nosso país, a não ser que a gente faça algo como direito comparado ou algo assim. E o que é normal, né? Até porque não é nem recomendado que você saia falando sobre, enfim, ordenamentos que você não conhece. Mas quando a gente está falando de tecnologia, é algo que assim, é inevitável que seja global, é inevitável que seja criado, sei lá, nos Estados Unidos e que, no final das contas, as normas sejam de organizações internacionais que envolvam diversos países, então isso é super comum, ainda mais quando a gente fala dessas novas invenções recentes. Então, ficar bem atento para isso, inclusive a questão de idiomas que a gente falou também na outra aula é algo muito importante, ter o inglês é algo básico, assim, realmente para a gente conseguir fazer pesquisa em tecnologia, não tem como fugir. Interdisciplinaridade. Aqui é algo muito interessante, porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente pode ter conflitos com outras áreas, então, muitas vezes a gente tem inovações e que parecem super promissoras, mas que chega sempre aquele pesquisador que é, digamos que o cara chato, que vai falar, olha, isso aqui pode estar violando algum direito humano, isso aqui pode estar sendo um risco para a nossa sociedade, em uma medida. E, no fundo, pode ser mesmo, só que as pessoas às vezes estão sempre muito empolgadas ali. Então, essa relação com outras ciências pode ser um pouco tensa, mas pode ser muito frutífera. Aqui no nosso grupo, no Lab, a gente está tendo, então, por exemplo, o grupo de ética e direitos fundamentais aplicados, né, à inteligência artificial. E a gente está estudando justamente isso, como é que a gente aplica a esses princípios de direitos humanos e esses princípios éticos que a gente desenvolveu de modo geral para nossa sociedade no ambiente digital. Então, pode ser muito frutífero, sim, quando bem utilizado. É, aqui é uma questão muito interessante que eu estava lendo assim nos manuais e eu cheguei nessa conclusão que realmente tem uma proximidade muito grande entre a pesquisa e a inovação tecnológica, porque ambos exigem uma percepção atenta sobre os problemas. A gente falou isso na outra aula. Os problemas eles não estão dados na natureza, não estão dados, enfim, na pesquisa, não estão dados em nada. A gente tem que criar esses problemas, a gente tem que olhar, nossa, tá faltando isso, né? E não é tão óbvio. Então, o celular não era algo tão óbvio assim antes, né? Tipo, nossa, será que eu realmente preciso de um celular com essa funcionalidade? Talvez não fosse tão óbvio, ou talvez fosse, depende. Mas a questão é que tem que chegar alguém para olhar essa carência e falar: olha, eu vou aqui propor uma solução para isso que está faltando. E o meio tecnológico ele é muito assim, e a pesquisa também funciona assim em uma certa medida, porque a gente também está criando problemas o tempo inteiro. Então eu acho bem interessante. Eu acho que os dois eles se encontram bastante. Eu acho que é por isso que a gente que priorizou tanto o nosso grupo também ter uma frente acadêmica, por entendermos que ela é necessária, a pesquisa de modo geral para tanto para o progresso da tecnologia quanto o vice-versa, né? A tecnologia também é necessária para a própria pesquisa. Então ambos dialogam bastante e tem um potencial prático muito grande. Então, isso é algo bem legal, ela pode orientar políticas públicas. As pesquisas hoje em direito e tecnologia, elas realmente são bem influentes em alguma medida, porque
estamos lidando com o presente, com coisas que estão ali realmente diante de nós o tempo inteiro. Então, realmente, ela pode ter um impacto prático maior do que outras áreas. Aqui são as indicações de leitura, nossa bibliografia, que é sempre muito importante. Eu sempre recomendo que vocês leiam as bibliografias. Acho que eu não falei isso nas outras aulas, mas é importante porque aqui a gente não consegue abordar tudo. E acabamos então a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, espero que tenha sido útil para vocês. Todas as informações e instruções finais aqui do nosso curso estão sendo passadas no grupo, então não vou me estender mais aqui no vídeo. Mas é isso, agradeço a oportunidade e a atenção e até uma próxima vez.